Quantos euros é que perdeste no último ano por não saberes uma coisa? E responde rápido, se ganhas 1200 euros líquidos por mês, quanto é que deverias estar a poupar? 200? 100? 50? Fica até ao fim e vou-te dar o número exato. E vou mostrar-te o erro que mantém a maioria dos jovens portugueses presos ao ciclo de viver mês a mês. Nos próximos minutos vais aprender as 5 regras financeiras que ninguém te ensinou, mas que podem mudar completamente a tua situação financeira. O primeiro, como pagar primeiro antes de pagar tudo o resto. Porque é que o famoso 70-20-10 e 50-30-20 não funcionam assim tão bem? O truque das 24 horas que te poupa centenas de euros. Onde investir quando não percebes nada de investimentos. E como ganhar mais em vez de só tentar gastar menos. No final, vais ter um mapa claro para sair do ciclo de viver mês a mês e começar a construir algo maior. Deixa o like em baixo agora que ajuda imenso o canal e vamos começar por uma história real. O Diogo tem 24 anos, é designer gráfico freelancer e ganha entre 1000 a 1500 euros por mês, dependendo dos projetos que vai tendo. E vive sozinho em Lisboa e tem uma renda de 550 euros. Todos os meses faz o mesmo. Recebe o dinheiro dos clientes, paga a renda, paga as contas, faz as compras e sai no fim de semana. No final do mês, sobram mais ou menos 50 euros. Às vezes. Que outras vezes fica a zeros. Mas eu não gasto em coisas parvas, diz ele. E tem razão, ele não gasta em luxo. Mas também não sobra nada. E um dia, o carro avaria, em que a reparação são 400 euros e ele não tem. Pede emprestado aos pais e 3 meses depois o portátil deixa de ligar. E ele precisa do portátil para trabalhar. E um novo portátil custa 800 euros. E ele não tem. E vai ao cartão de crédito. O Diogo não é irresponsável. Não é gastador. Simplesmente nunca ninguém lhe ensinou uma coisa muito simples. Pagar-se a si primeiro. Ele paga a renda primeiro, as contas depois. O supermercado a seguir e no final do mês. Se sobrar alguma coisa, guarda, mas nunca sobra. Porque a despesa expande sempre a preencher o dinheiro disponível. Se tu tens 1200 euros e pagas tudo primeiro, vais gastar os 1200 euros. Se tens 1000 euros porque guardaste 200 no início do mês, vais gastar 1000 euros. Mesma vida, as mesmas despesas, mas um tem uma almofada financeira, o outro não. E isto leva-me à pergunta inicial. Se ganhas 1200 euros líquidos, deverias estar a poupar 240 euros por mês, 20% do teu rendimento. Mas espera, que antes de dizeres que é impossível, deixa-me explicar-te. E a primeira regra é paga-te primeiro. Antes de pagar a renda, as contas do supermercado, reserva uma parte para ti, de forma automática. No dia 1 de cada mês, no dia em que o dinheiro entra, transferes imediatamente para outra conta. 5, 10, 15, 20%, o que conseguires. Essa conta tu não tocas. É tua almofada, é o teu futuro. E o resto é para viver. Se esperares pelo fim do mês para guardares o que sobra, não vai sobrar nada. Porquê? Porque a despesa expande-se sempre. A segunda regra é o 70-20-10 ou 50-30-20. São coisas ideais, mas não são nenhuma lei. 70% do salário para despesas, 20% para poupança, 10% para investimentos. É bonito e funciona bem em teoria. Mas em Portugal, em 2026, é um bocado realista. Porque para alguém de 25 anos que ganha 1200 euros e paga uma renda de 500, 600, 700 euros, é irrealista. 500 euros de renda são 42% do salário. E sobram 700 euros para o resto. Por norma costuma ser ao contrário. E o 70-20-10 não é nenhuma lei. É um princípio. E o princípio é, tens de saber para onde é que vai cada euro. Mesmo que os números sejam diferentes. Mesmo que sejam 85-10-5. O importante não é a proporção exata. É teres consciência e controle. Ganhas 1200 euros líquidos, uma renda de 500, despesas fixas de 200 e comida de 250. Um total fixo de 950 euros. E sobram-te 250 euros. Se guardares 150 euros e vives com 100 para o resto, já estás melhor que a maioria das pessoas da tua idade. Não é o ideal de 20%, mas é muito melhor que zero. E com o tempo, à medida que ganhas mais, vais aumentando essa porcentagem. A regra 3 é dormir antes de decidir. Qualquer decisão financeira acima dos 50 a 100 euros, espera 24 horas. Qualquer. Uns ténis em promoção, 24 horas. Um bilhete num festival, 24 horas. Um gadget eletrónico visto nas notícias, 24 horas. O teu cérebro, às 11 horas da noite, a dar scroll no Instagram, não é o mesmo cérebro às 9 da manhã depois de dormir. A Sofia, com 26 anos, via um casaco numa loja online, 150 euros, uma promoção de 75%, e tinha a regra das 24 horas. Pôs no carrinho e foi dormir. No dia seguinte olhou para o casaco e tinha 3 parecidos em casa. E não comprou. Uma semana depois, o carro avariou, em que a reparação foram 200 euros, ela tinha o dinheiro, não entrou em pânico, não pediu emprestado, pagou, continuou a vida. Dinheiro poupado, que se tornaram 200 euros de paz de espírito. A quarta regra é investe no que percebes de verdade, não no que conheces de nome. Toda a gente conhece a Apple, a Tesla, o Bitcoin, mas conhecer de nome não é perceber. Perceber significa, sabes como é que a empresa ganha dinheiro? Consegues explicar em 2 frases simples porque é que vale o que vale? Se não, não investas. Isso não é conservadorismo, é disciplina. Se investires no que não percebes, quando o ativo cai, não sabes se é boa oportunidade ou é um desastre. Entras em pânico
e vendes no fundo. E perdes. A regra de ouro é: se não consegues explicar o teu investimento em 2 frases simples, não investas simplesmente. A quinta regra é: aumenta o que entra, não só o que sai. Cortar despesas tem um limite. Podes deixar de sair, de comprar roupa, de ter hobbies, mas há um ponto onde não dá mais para cortar, sem sacrificar a qualidade de vida. Os teus rendimentos não têm limite. O Ricardo, com 27 anos, cortou tudo o que pôde. Sem ginásio, sem saídas, sem subscrições, e poupava de 150 euros por mês. Mas no fim de tudo sentia-se miserável. Até que percebeu que o problema não era gastar, era ganhar pouco. E começou a fazer websites freelance ao fim de semana. No primeiro mês foram 200 euros extra, no terceiro mês já saíram 500. E agora ganha 1600 euros por mês. Voltou ao ginásio, sai com amigos e continua a poupar 300 euros por mês. O dobro do que poupava antes, sem sacrificar a qualidade de vida. Numa economia competitiva, quem só tenta gastar menos perde sempre para quem tenta tratar de ganhar mais sempre. O mundo ficou mais caro, mais competitivo, mais exigente. As regras antigas já não funcionam, mas o jogo ainda dá para ganhar. Só não dá com as mesmas jogadas de sempre. E estas 5 regras não vão fazer-te rico da noite para o dia, mas vão-te tirar do ciclo de viver mês após mês. Vão dar-te a almofada financeira, vão-te dar controle, vão-te dar opções. E isso, numa geração onde a maioria vive sem margem, já é ganhar. E se este vídeo te ensinou algo que não sabias, comenta aí em baixo e deixa o like que ajuda imenso o canal. E comenta aí em baixo qual destas 5 regras é que vais aplicar esta semana. E se queres mais vídeos sobre finanças práticas sem motivações vazias, fica atento ao canal e vemo-nos no próximo vídeo.